420 dias no escuro. O astronauta que viveu isolado para testar seus limites. 420 dias, no escuro, sem luz solar, sem vento no rosto, sem árvores, sem céu, sem chuva, apenas silêncio, paredes metálicas e o som repetitivo do próprio coração. Essa é a história de um homem que aceitou viver o isolamento extremo para testar os limites da mente humana. Uma história real, de resiliência, solidão e estoicismo em estado puro. O nome dele, Capitão Alexei Kim, um astronauta russo que se tornou uma lenda, não apenas na ciência, mas na filosofia da sobrevivência mental. Tudo começou com um convite, inusitado. No início dos anos 2000, a Agência Espacial Russa preparava um experimento psicológico. O objetivo, simular uma missão tripulada a Marte. Uma viagem que, na prática, significaria mais de um ano isolado em uma cápsula, sem contato físico com o mundo exterior e com comunicação limitada. Poucos toparam o desafio. Menos ainda passaram nos testes iniciais. Mas Alexei, com sua mente fria, estratégica e disciplinada, foi selecionado. O treinamento foi brutal. Meses de preparação física, mental, emocional. Testes de privação sensorial. Soluções para lidar com o tédio extremo. Simulações de emergências. Mas, mesmo com toda essa preparação, nada, absolutamente nada, conseguiria replicar o que estava por vir. No dia do confinamento, Alexei entrou na cápsula. Ele sabia que, dali para frente, seriam 420 dias trancado em um espaço menor que um pequeno apartamento, sem janelas, sem contato físico com ninguém, a alimentação racionada e pré-embalada, o banho, uma vez por semana, o ar, reciclado, o tempo, distorcido. Nos primeiros dias, Alexei manteve a mente ocupada, seguia uma rotina rigorosa, exercícios físicos, leitura, relatórios diários, análises científicas, mas o que ele não esperava era o ataque silencioso da própria mente. Na terceira semana, o relógio biológico começou a falhar. O ciclo de sono, desregulado. Acordava no meio da noite, sem saber se era dia ou madrugada. Pesadelos frequentes. Sensação de estar sendo observado, mesmo sozinho. A solidão virou um monstro invisível. Em um dos relatos de seu diário, ele escreveu: "Hoje, ao olhar para o teto da cápsula, me perguntei se ainda estou vivo, ou se morri, e este é o purgatório." Foi nesse momento que o estoicismo, que ele tinha lido anos antes, começou a emergir como uma tábua de salvação. Ele relembrou as máximas de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Alexei começou a mudar sua percepção. Passou a ver cada dia como um campo de treino mental. Dividia as horas em pequenos blocos, tarefas simples, como arrumar a cama ou escrever um relatório, viraram pequenos rituais de controle. A cada pensamento negativo, ele aplicava a técnica do distanciamento cognitivo. Isso é apenas um pensamento, não é uma verdade. Outra frase que ele escrevia no diário, quase como um mantra: "Eu não controlo o ambiente, mas controlo como eu reajo a ele." Nos momentos de pânico, quando o silêncio parecia gritar, Alexei sentava, fechava os olhos e fazia respirações longas e profundas. Chamava isso de voltar para o presente. Houve uma semana em que ele chegou ao limite. Ficou 3 dias inteiros sem dormir. As alucinações começaram. Ele via vultos nas paredes, ouvia passos no corredor da cápsula, sentia cheiros que não existiam. Chegou a pensar, seriamente, em desistir. Mas então, lembrou de uma carta que havia escrito para si mesmo, antes de entrar na missão. Uma carta que dizia: "Você pediu por isso. Você se preparou para isso. Não desista quando as emoções falarem mais alto. Lembre-se, dor é inevitável. Sofrimento é opcional." Essa carta foi a âncora dele. Alexei criou uma nova rotina. Começou a registrar seus pensamentos obsessivos. Colocava no papel cada medo, cada paranoia. E depois,
Escrevia uma resposta racional para cada um. Uma técnica que, anos depois, seria reconhecida como uma forma primitiva de terapia cognitivo-comportamental, misturada com filosofia estoica. Os meses foram passando. Os cabelos começaram a cair por causa do estresse. O corpo perdeu massa muscular. Apesar dos exercícios diários, a pele ficou pálida, mas a mente, curiosamente, ficou mais forte. Nos últimos 100 dias, Alexei entrou num estado que descreveu como aceitação profunda. Ele já não lutava mais contra o isolamento. Abraçou a rotina, transformou a cápsula no templo da própria mente. E quando finalmente, após 420 dias, as portas da cápsula se abriram, a luz natural invadiu seus olhos com tanta força que ele precisou de minutos para conseguir olhar diretamente para o céu. Os jornalistas perguntaram: como foi passar mais de um ano sozinho, sem enlouquecer? Alexei respondeu, com um sorriso discreto: eu nunca estive sozinho, eu sempre estive comigo mesmo. Essa história virou referência em universidades, treinamentos militares e cursos de psicologia. Mas, acima de tudo, virou uma prova viva de que o ser humano é capaz de suportar muito mais do que imagina. Hoje, a cápsula onde Alexei ficou confinado está exposta num museu em Moscou. Uma placa na entrada diz: quando você dominar a sua mente, não importa onde o corpo esteja preso. E essa, talvez, seja a maior lição estoica de todas. Agora, a pergunta que fica para você é: diante dos seus próprios desafios, você está lutando contra eles ou aprendendo a transformar cada dificuldade num campo de treino mental? A escolha, como sempre, é sua.